Olá, sejam todos bem-vindos. Que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. O tema da mensagem: o cuidado com a apostasia, parte 2. Subtema: o juízo começa na casa de Deus. Entrarão lobos cruéis, movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder, ou à popularidade. Impostores na igreja perverterão o evangelho original, segundo o Novo Testamento, repudiando ou rejeitando alguma das suas verdades fundamentais, acrescentando-lhes ideias humanistas, filosofias, sabedoria ou psicologia, misturando suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era do ocultismo, tolerando modo de vidas imorais contrários aos retos padrões de Deus, que tais lobos realmente entram no meio do rebanho e perverteram a doutrina e prática apostólica. Em Éfeso fica evidente, em 1 Timóteo capítulo 1, 3 e 4, as epístolas pastorais revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblicos apostólicos, que naquele tempo começou a ganhar ímpeto em toda a província da Ásia. Verso 31. Portanto, vigiais. Os dirigentes do povo de Deus sempre devem ter sensibilidade para discernir os membros das suas congregações que não são sinceros, leais e dedicados a viver conforme a mensagem original de Cristo e dos apóstolos. Devem estar em íntima comunhão com o Espírito Santo, que com cuidados e lágrimas cuidem de seus rebanhos, sem cessar noite e dia, de admoestar o rebanho a respeito de perigo que o ameaça, sempre dirigindo os fiéis para o único alicerce seguro, Cristo e a sua palavra. Verso 23, de ninguém cobicei a prata. O apóstolo Paulo dá um exemplo a todos os ministros do evangelho. Ele nunca visou riquezas, nem buscou enriquecer através do seu trabalho no evangelho. O apóstolo Paulo teve muitas oportunidades de acumular riquezas. Como apóstolo, tinha influência sobre os cristãos e realizava milagres e curas
Além disso, os cristãos estavam dispostos a doar dinheiro e propriedade aos líderes eclesiásticos de destaques para serem distribuído aos necessitados. Se o apóstolo Paulo tivesse tirado vantagem dos seus dons e da sua posição e da generosidade dos justos, poderia ter uma vida abastada. Não fez assim, porque o Espírito Santo o orientava e porque amava o evangelho que pregava. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ardente prova. O Novo Testamento salienta o fato de que o justo experimenta tribulações e aflições neste mundo ímpio, controlado por Satanás e hostil ao Evangelho. Aqueles que se dedicam a Jesus Cristo com uma fé firme e leal, que andam segundo o Espírito Santo e que amam a verdade do Evangelho, experimentarão problemas e tristezas. Na realidade, sofrer por amor à justiça é evidência de que nossa devoção a Cristo é genuína. Por esta razão, problemas na vida do cristão podem ser um sinal de que ele está aguardando a Deus e sendo-lhe fiel. As aflições frequentemente acompanham o cristão na sua luta espiritual contra o pecado, o mundo ímpio e Satanás. Através de severas provas, o Senhor permite que o justo compartilhe do seu sofrimento e assim formar nele a excelência do caráter que ele deseja. Quando você sofre e permanece fiel a Cristo, é considerado bem-aventurado, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Verso 13. Alegrai-vos e sedes participante das aflições de Cristo. É um princípio do reino de Deus que o sofrimento pela causa de Cristo faz aumentar a medida da alegria que o justo desfruta no Senhor. Daí não se deve invejar os que sofrem pouco ou nada pelo Senhor, porque o Espírito Santo estará com eles de forma especial. Suas vidas estarão cheias da presença do Espírito Santo para neles operar, abençoá-los, ajudá-los e proporcionar-lhe um antegozo da glória do céu. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Atribulados, mas não angustiados. Se experimentarmos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis,
e nossos recursos humanos se esgotam. Os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma das circunstâncias. Verso 11 e 12. Entregues à morte. Para um cristão ministrar vida a outra pessoa, ele deve compartilhar dos sofrimentos de Cristo, experimentar na sua própria vida a operação da morte, a abnegação e a aflição, a decepção e o sofrimento por amor a Cristo. Farão com que nossa vida ministre a graça ao próximo. Verso 17. Leve tribulação, peso eterno de glória. As aflições e as privações suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo Jesus. Essa glória já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente quando alcançarmos a nossa herança no céu. Poderemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Não devemos, portanto, desesperar-nos, perder a esperança, não deixar a nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas, pois a Bíblia diz: sede forte e corajoso. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão grande e tremendo és Tu, ó Pai. Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nela há. Grande arquiteto, ó Pai, Criador de todo este grande universo. E neste momento, ó Pai, eu quero entrar na Tua santa e gloriosa presença, Pai, e quero Te adorar na beleza da Tua santidade, porque toda honra, todo louvor, toda glória pertence somente a Ti, meu Pai. Por isso, neste momento, que todos os povos, nações, línguas e tribos saibam que Tu é Deus e não há outro além de Ti, meu Pai. Eu quero Te louvar e agradecer, engrandecê-lo, Pai, por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência. Agradecê-lo pelo escape e os livramentos, agradecer pela Tua presença, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiro, Pai, por esta oportunidade de ministrar mais uma porção da Tua palavra, meu Pai, mostrando que os dias são maus, meu Senhor, e que muitos vão apostar na fé, ó Pai, e que o juízo começa pela casa de Deus, e o Senhor já está entrando em julgamento, meu Pai, para aperfeiçoar os Teus filhos, ó Pai, preparando os Teus filhos para o arrebatamento, para um dia ir morar contigo, ó Pai, que Tu possa ter compaixão da Tua igreja, Tu venha ter misericórdia do Teu povo, e venha fazer um grande despertamento, um grande avivamento, e eu já Te agradeço por tudo, em o nome de Jesus, amém. Eu quero te pedir, continua compartilhando, continua dando o teu joinha, tá? E verifica se a tua inscrição continua ativa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, e que Deus abençoe os seus governantes,
Em o nome de Jesus, amém.